Pegue ela. Livro do Gênesis, capítulo 7, versículo 1. Quem achou o texto diz amém. Amém. O texto diz assim: E o Senhor disse a Noé: Vem, tu e toda a tua casa, para dentro da arca, pois eu te vi como justo diante desta geração. Repetindo: E o Senhor disse a Noé: Vem, tu e toda a tua casa, para dentro da arca, pois eu te vi como justo diante desta geração. E você diz amém. Eu quero fazer uma oração com você, e depois da oração você vai liberar uma palavra profética para esse irmão que está do seu lado. Pegue na mão dele, pegue na mão dela. Eu quero fazer uma oração. Isso, pegue. Feche os seus olhos. Deus, queremos te apresentar este momento, Pai amado, da palavra, Pai. Senhor, quero te apresentar, Senhor, este período para que o teu povo venha receber a palavra que venha do teu trono. Pai amado, que se tiver algum crente aqui que tenha o coração aberto, que venha receber esta palavra, Senhor, não o que vai sair da minha boca, mas o que vai ser inspirada pelo Espírito Santo, Pai. Senhor, que tudo aquilo, Senhor, que veio para tirar a atenção do teu povo não venha a prevalecer. Senhor, que toda a expectativa, que toda a atenção contrária não venha a ter sucesso, Pai. Toma a tua igreja, Senhor, Espírito Santo, estamos aptos para ouvir a tua palavra, e você diz amém. Aponte o dedo pelo menos para as duas pessoas que estiver do seu lado e diga: teu problema tem propósito. Diga. Sente-se glorificando a Deus. Sente-se. Queridos, eu vou ser breve, trazer uma meditação que o Senhor colocou esta tarde ao meu coração. E o tema da nossa ministração essa noite é: teu problema tem propósito. Quem me ouve diz amém. Queridos, é quase que impossível de alguém chegar num ambiente como este e nunca ter ouvido a respeito deste texto. Obrigado, pastor. É quase que impossível de alguém chegar num ambiente como este e nunca ter ouvido a respeito deste versículo ou acerca da história de Noé. É quase que impossível de a gente chegar num ambiente como esse e nunca ter ouvido a respeito da história deste homem. A história de Noé foi o que marcou o contexto bíblico pelo início. Sabemos que o livro do Gênesis não foi escrito por Noé, mas foi escrito por Moisés. Moisés, ele tem a incumbência de escrever este livro, mais 4 após dele. Moisés escreve o primeiro livro da Bíblia, que não é consideração de tempo, período, o primeiro livro a ser escrito, mas o livro do Gênesis, por consideração ordinária, é o primeiro livro da Bíblia. Moisés, então, ele vai escrever o livro do Gênesis, Bereshit. Ele escreve após o Êxodo, Shimote. Ele escreve Levíticos, Vaikra. Ele escreve Números, Bed-Mibar, na sua língua. E ele escreve Deuteronômios, Devarim, o livro da palavra. Quando Moisés está escrevendo, que a sua história começa no livro do Êxodo, capítulo 2, Moisés, ele está recebendo toda essa história, toda, não é pela metade, toda a história que ele está recebendo de Deus, é uma revelação divina, pois Moisés não estava na época de Noé, Moisés não conviveu na época de Noé, mas Moisés recebeu a revelação da história de Noé para a vida dele. E o que me chama a atenção é que quando Noé, ele vai simplesmente ser retratado neste contexto, ele vai ser retratado simplesmente por causa de um propósito que Deus vai colocar na vida dele. E o tema da minha mensagem é: teu problema tem propósito. É quase que impossível de você não conseguir mencionar acerca deste assunto, problema. Problema, a gente somos formados pelo problema da vida. A nossa vida, ela é repleta por problemas da vida. Tem pessoas que têm problemas tão grandes na vida, tão grande na sua história, que algumas pessoas chegam ao ponto de se suicidar. Algumas pessoas chegam ao ponto de, por causa de um problema, ter uma grande depressão e dar um fim na sua vida, dar um basta em sua vida. É o problema. Talvez você está aqui, você está dizendo: Jonathan, meu problema, Jonathan,
Quando se fala de problema, eu já lembro automaticamente do meu casamento. E eu lembro que meu casamento não está nada bem. Eu estou aqui dentro, mas o problema está me esperando lá. Talvez se eu falar de problema, você vai começar a se lembrar da sua família. E você vai dizer: Jonathan, quando se fala de problema, automaticamente eu lembro da minha família. Eu lembro que eu estou aqui neste culto sentado, mas quando eu chegar lá em casa, eu tenho que enfrentar um gigante, eu tenho que enfrentar um grande problema. Ah, Jonathan, o meu problema é o meu filho que é rebelde. Ah, Jonathan, meu problema é a minha filha que não me respeita. Talvez o teu problema foi o que tem gerado feridas no teu coração. E o que gera circunstâncias mal colocadas na vida são o problema. Ei, o que me chama a atenção é que tem pessoas que sofrem até hoje, na história de hoje, por causa de problemas mal resolvidos no passado. Talvez você está dizendo: Jonathan, eu sofro até hoje por causa do problema que eu tive. Qual foi esse problema? O problema foi que há 15 anos atrás eu simplesmente tive uma amizade, confiei nesta amizade, acabaram me apresentando o cigarro. Do cigarro não era problema no momento, mas o tempo foi passando, um problema puxou o outro, do cigarro passou para a droga, da droga passou para o baseado, crack, cocaína, e o tempo foi juntando. E consequência disso você acabou perdendo a sua família, consequência disso você perdeu relacionamentos da vida. E o que gerou isso, Jonathan? Foi o problema. Talvez o problema que tem gerado circunstâncias na tua vida foi aquele problema em que você chegava na igreja, ninguém conseguiu confiar em você, ninguém conseguiu acreditar em você. Talvez o teu maior problema que você enfrenta hoje, nesse ano de 2020, é o problema em que você, quando se depara na madrugada, você percebe que não tem ninguém do lado para contar, percebe que não tem família para contar, percebe que nem o seu esposo está do teu lado para contar com você. E talvez este é o seu problema. O texto vai dizer que Deus, ele tem um problema. E qual é o problema que Deus tem? No capítulo de número 2, Deus cria um homem no verso 7, e quando Deus, ele cria um homem, o homem não tem problema algum. No capítulo 3 do livro do Gênesis, o texto vai dizer então que Deus, ele cria um homem, dá o jardim para o homem, só que Adão então, ele deseja, e ele cresce o olho naquilo que não é dele, ele toca no fruto que não era separado para ele. Consequência disso, ele peca, consequência disso, Eva peca com ele, consequência disso, o problema entra no jardim. Qual é o problema? É o pecado. Deus olha para Adão, Deus olha para Eva e diz: o problema entrou no ambiente, o problema entrou no Éden, o problema entrou no jardim. E uma coisa que me chama a atenção é que 99% do jardim era de Adão, era tudo dele. Adão tinha 99% do jardim. Deus olhou para Adão, pastor, e disse: tem 1% dele você não toca, dele você não olha, dele você não chega perto. Qual é 1%, Jonathan? É o fruto, é 1% de Deus, só 1%. Adão então, ele trocou os 99% que ele tinha e cresceu o olho no 1% que é de Deus. Consequência disso, o problema entra no Éden e ele acaba perdendo todo 99% que ele tem, porque uma dificuldade que a gente temos, é que a dificuldade que a gente temos e convivemos neste ano de 2020, é que às vezes a gente gera simplesmente problema em toda promessa por muita pouca coisa. Entre nós, trocar um jardim por um fruto é muita pouca coisa, o fruto é muita pouca coisa. Jonathan, qual é o problema da gente? Sabe quando é que pregadores falham? Pregadores não falham quando eles simplesmente erram na tribuna, troca Isaías por Jeremias, não, isto é pouco. Sabe quando é que pregadores falham? Não é quando eles simplesmente não sabem a mensagem que vai trazer na igreja, não sabe qual vai ser a saudação que ele vai dar na igreja, não, ele acaba contraindo o problema quando ele troca tudo aquilo que Deus dá para ele, e ele começa a simplesmente priorizar aquilo que não é para ele. Jonathan, me explica para mim começar a entender, te explica. Sabe quando é que um pregador falha? É quando Deus dá a chamada para ele, e Deus dá 100% da chamada dele, mas às vezes ele prefere valorizar o 1% de outros pregadores e esquece da chamada dele.
Sabe quando é que cantores falham? Não é quando o CD falha, não é quando ela canta o mesmo hino a semana toda e alguém diz, lá vem ela com este louvor. Não, isso é pouco. Ela falha quando ela tem simplesmente toda a chamada para ela, mas ela começa a valorizar aquilo que não é dela, ela começa a valorizar a voz de outra cantora e esquece de valorizar dela. Ela começa a valorizar a chamada de outra cantora e esquece de valorizar a dela. Sabe quando é que um relacionamento dá errado? Um relacionamento dá errado não é quando o marido está desempregado, isto é pouco. Um relacionamento acaba não é quando o marido fica crítico e ele diz, a minha mulher não me deixa fazer nada, fica me mandando mensagem no WhatsApp, perguntando se eu estou no culto, perguntando a hora que vai terminar o culto. Não, isto é pouco. Sabe quando é que um relacionamento dá fim nisso? É quando simplesmente ele ganha a promessa e na sua juventude ou na sua adolescência, ele olha para a sua varoa, a atual varoa, ele olha para ela e vê que tempos atrás ela era um cavaquinho, era um violãozinho, era um violino, coisa linda do céu. O tempo vai passando e ele acaba valorizando o violãozinho dos outros, porque ele percebe que o antigo violãozinho dele, corpinho, uau, se torna um violãozão, se torna um pandeiro. O tempo vai crescendo e não cresce para cima, cresce para os lados. Ele deixa de valorizar aquilo que é dele e valoriza aquilo que é dos outros. Jonathan, qual é o problema disso? O problema disso é que Deus sempre prepara propósitos para a gente, mas a gente começa valorizando o propósito que não é da gente. Então olha para o crente que estiver do seu lado, diga, não deixe o problema chegar na tua vida. Diga isso. Não, diga com graça, porque você está com a voz muito baixa. Diga, não deixe o problema chegar na sua vida. Isso. O problema chega na vida de Adão, o problema chega no Éden, e o primeiro problema que Adão ele tem que lidar é que Adão está perdendo toda a promessa dele por causa de uma coisa que ele decidiu crescer o olho. Jonathan, me explica isso aqui, te explico. O primeiro problema de Adão, pastor, é que Adão ele olha o Éden saindo da vida dele e ele é obrigado a sair do Éden. O texto vai dizer em Apocalipse capítulo de número 3, uma coisa, guarda o que tens para que a tua coroa ninguém toma. Sabe por quê? Porque uma coisa que tem um sério problema com Deus é uma coisa que Deus entende que quem não valoriza o que tem acaba perdendo o que tem. O texto diz guarda o que tem, não diz guarda o que vai ganhar. O texto diz guarda o que tem, não diz o guarda o que vai conquistar. O texto diz guarda o que tem, não diz guarda o que achou. O texto diz guarda o que tem, não diz guarda o que alguém vai colocar na sua mão, porque com Deus é assim. O problema de Deus é esse: quem não valoriza o que tem acaba perdendo o que tem. E eu vou começar a pregar, já vou sair da introdução. Talvez você chegou neste culto e você está dizendo: Jonathan, eu perdi muita coisa na vida, perdi muitas coisas na minha história, o problema chegou na minha vida. Talvez o maior problema da sua vida é que você tem a capacidade simplesmente de não valorizar o que tem nas suas mãos. E sabe qual é a maior alegria do diabo? É quando ele olha para uma família e ele vê que esta família tem um filho do lado, ainda que é rebelde, mas está dentro de casa. Ele olha para a família e vê que ela tem esposa do lado, ainda que é chata, mas está dentro de casa. Mas Satanás, ele fica alegre quando ele vê um crente simplesmente que tem tudo que alguém não tem, e esse crente não valoriza o que ele tem. Ei, talvez Satanás já chegou apostando na sua vida neste culto, dizendo: ela vai lá para aquele culto, mas não vai valorizar o que tem. Ela vai lá para aquele culto, mas não vai valorizar o glória que dá na igreja. Ela vai lá para aquele culto, mas não vai valorizar a adoração que está no céu. Ei, talvez eu estou pregando para pessoas que talvez ainda não valorizou este momento, porque enquanto o Pai está nos céus, está te dando fôlego para adorar, talvez você ainda não adorou. Mas eu vim liberar uma palavra profética para a tua vida, e a palavra profética para a tua vida direcionada para você é essa: ei, avisa para Satanás que no ano de 2019 você perdeu muita coisa porque não valorizou. Avisa para Satanás que no ano de 2019 você perdeu a tua chamada porque você não valorizou. Avisa para Satanás que no ano de 2019 talvez você perdeu o relacionamento porque não valorizou.
valorizou. Mas eu tenho uma notícia para te dar: avisa para o teu inimigo que no ano de 2020 Deus me trouxe nessa igreja para te dizer: você vai valorizar o que tem e você não vai perder para o diabo levar da tua vida. Se tem alguém que vai valorizar, não jogue uma mão, jogue as duas e valorize este momento de glória. Valoriza. A valorização, Deus tem um sério problema com isso. Quem não valoriza o que tem, o texto diz que Adão, ele não valoriza, ele perde o que tem. E quando ele perde o que tem, qual é o problema dele, Jonathan? O problema dele é que quando ele não valoriza o que tem, ele perde tudo aquilo que ele poderia ter desfrutado da vida. Ei, eu estou pregando para pessoas aqui que perderam muitas coisas da vida e talvez não está conseguindo desfrutar de nada. Sabe por quê? Talvez o teu maior problema é que você tem a capacidade para valorizar a chamada de todo mundo, valorizar a igreja de todo mundo, valorizar a família de todo mundo, mas não valoriza. Sabe a verdade que eu vim te dizer? A verdade é essa. Ei, talvez o teu marido, enquanto você está aqui, teu marido está lá na porta do bar. Só que sabe o que Deus está te dizendo? Se ele ainda está vivo, talvez ainda tenha esperança para você orar e ele se converter. Ei, posso te dizer uma verdade? Talvez enquanto você está aqui, o teu filho está rebelde em casa, glorifica porque ele não morreu ainda no tráfico, glorifica porque ele ainda não morreu com bala perdida, porque se ele está vivo, isso é sinal que você ainda pode orar e Deus pode fazer um milagre. Levanta a tua mão que eu vim liberar uma palavra profética. Ei, sabe que o diabo vai ter que ver? O diabo vai ter que se frustrar, porque você chegou aqui e Deus vai te ensinar a valorizar o que você tem. Avisa para ele o que, Jonathan? Que enquanto você está aqui, o anjo vai entrar na tua casa e vai te ensinar a valorizar o que você tem. Se tem alguém que recebe, levanta o glória que eu vou mais fundo. Ei, Deus chegou para te dizer: avisa para o teu inimigo que este ano não é ano de você morrer, este ano é ano de você valorizar aquilo que Deus colocou na tua mão. Quer um conselho? Comece valorizando, levantando as mãos e dando glória a Deus. Sabe por quê? Você poderia estar no mundo, você poderia estar no tráfico essa hora, você poderia estar na porta de um bar essa hora, mas se você chegou aqui, é porque Deus valorizou a tua vida lá na cruz do Calvário. Jesus chegou para te dizer: valoriza aquilo que você tem. Se tem alguém que valoriza, mostra que está vivo, glorificando, valorizando. Adão não valoriza, e uma coisa que me chama a atenção é que quando Adão ele não valoriza aquilo, Adão perde tudo o que tem. O texto diz então que o pecado vai entrar na terra. No capítulo 3 o pecado já entrou na terra, o problema. No capítulo 4 o pecado entrou na terra, o problema. No capítulo 5 o pecado entrou na terra, o problema. No capítulo 6 o pecado entrou na terra, o problema. E uma coisa que me chama a atenção é que quando o problema entra na terra, Deus olha para a terra e diz: tem um grande problema na terra. Capítulo 6, verso 3 do Gênesis, o texto diz: porém o meu espírito não pode contender com os homens, pois eles são carne. Jonathan, me explica. O texto está dizendo: meu espírito não pode habitar na terra. Primeiro, o problema do pecado já entrou. Pegue na mão do crente que eu estiver do seu lado e diga: é o problema. Diga. Isso, o problema entra na terra. Mas sabe uma coisa que me chama a atenção? Que uma coisa que Deus detesta é dividir o problema do pecado com o propósito dele. Eu vou começar a pregar e já vou pregar feliz porque vou pregar a verdade. Mas sabe qual é o erro da gente? É que tem muita gente que tem propósito, é que tem muitos pregadores que tem propósito, é que tem muitos cantores que tem propósito, profeta que tem propósito, mães de família que tem propósito, mas às vezes ela esquece de separar o propósito do pecado, o propósito do problema. Vai doer, mas eu vou pregar e eu não
não vou nem saber se você vai dar glória, mas quer um conselho da glória que passa. Ei, sabe qual é o erro da gente? A gente mistura o problema com o propósito. Consequência disso, Camila, consequência disso é essa, que você vê uma geração de pregadores que pregam hebraico aqui, pregam mais em línguas estranhas aqui do que português, mas do lado de fora o pecado não deixa ele, do lado de fora o problema não larga ele. Sabe qual é o problema de cantores? O problema de cantores é esse: ela tem propósito na vida, só que quando ela termina o culto, ela quer viver o problema da vida, deixa o problema falar mais alto que o propósito. Vai doer, mas eu vou pregar e vou baixar o nível. Sabe qual é o problema da gente? É que tem muitas coreografias que chegam aqui na igreja, cantam, dançam, profetiza para todo mundo, ela dança, ela pisa na cabeça da serpente, só que quando o culto acaba às 10 horas, das 10:30 ou às 11 horas, aonde que ela quer dançar? Ela não quer dançar no altar, não, ela quer dançar quando o funk toca. Ei, eu vim te dar um conselho: não deixa o teu problema misturar com o teu propósito. Eu vim liberar, não quero saber se você vai glorificar, mas eu te dou um conselho: glorifica que está vindo do céu. Deus está dizendo: ei, não mistura o teu problema com o propósito. Se chegou aqui, dá tempo de você se desprender deste problema. Se chegou aqui, dá tempo de você mudar de vida. Se chegou aqui, dá tempo de cortar essa conversa no WhatsApp. Se chegou aqui, dá tempo de conversar, para essa conversa, de conversar quem não é para conversar. Se chegou aqui, dá tempo para fechar a tua porta, para quem não quer falar de Deus, só quer falar mal da liderança. Jesus chegou para te dizer: não mistura o teu problema com o propósito que vem do céu. Ei, levanta a mão que eu vou liberar. Jesus chegou para te dizer: avisa para o teu inimigo que o teu problema não vai impedir do teu propósito se concretizar. É o problema, estou pregando sobre o problema. O problema chega, não pode misturar com propósito, não pode, é o problema da gente. Misturamos o problema com propósito, isso não pode. O texto vai dizer então que Deus olha para a terra no capítulo 6 do Gênesis e diz: vou acabar com a terra. O problema já entrou, o pecado entrou, e uma coisa que Deus não gosta é de santidade com pecado. Então Deus diz: vou acabar com essa geração. Capítulo 7, verso de número 1, foi o que lemos. O texto diz: e o Senhor disse a Noé: entra tu e toda a tua casa. Ei, entre tu e toda a sua... Não, diga com graça, levante a sobrancelha e faça biquinho. Entre tu e toda a sua... Uau! Entra tu e toda a sua casa para dentro da arca, pois eu te vi como justo diante desta geração. Só vai glorificar quem gosta de Bíblia, porque capítulo 3 tem pecado, capítulo 4 tem pecado, capítulo 5 tem pecado, capítulo 6 tem pecado, capítulo 7 o pecado continua. Noé olha para a direita, vê que tem problema, pecado. Noé olha para a esquerda, ele vê que tem problema, pecado. Noé olha para cima, quem habita nas montanhas, ele vê que tem problema, pecado. Noé olha para baixo, ele vê que quem habita nas cidades mais baixas vê que tem problema, pecado. E Noé, ele diz uma coisa: todo mundo está cheio de problema, o pecado já entrou na terra. Aí Deus olha para Noé e diz: Noé, a terra já está contaminada pelo problema, mas só vai glorificar quem gosta agora, porque no capítulo 7 verso 1 o texto diz: mas Deus disse a Noé: entra tu toda a tua casa para dentro da arca. Agora, quer ver? Porque eu te vi como justo diante desta geração. Perdeu a oportunidade de dar glória. Vou melhorar para você entender. Era Deus dizendo: Noé, a terra está cheia de problema, mas eu te vi como justo diante desta geração. Vou melhorar porque você não deu glória. Ei, o pecado estava na terra. Deus olha para a terra e diz: Noé, a terra está cheia de pecado, mas na onde tem pecado tu está sendo justo. Sabe por quê? Noé é alguém que ganha propósito. Então Noé, ele entende: já que todo mundo está pecando, eu não sou obrigado a pecar com eles. Vou baixar um nível para elevada.
Eu vou liberar isso aqui para você entender. Noé, ele entende. Não é porque todo mundo está falando mal da liderança que eu vou entrar na roda para falar. Não é porque todo mundo está falando mal do pastor que eu vou entrar para falar. Noé entende. Não é porque todo mundo vai para o culto para simplesmente passar tempo que eu vou para passar. Noé, ele entende. A terra está cheia de pecado, mas Deus me deu propósito. Então eu vou ser ousado e profetizar. Ei. Enquanto esse São Vicente tem muita gente com muito problema na vida, Deus está apontando o dedo para você e está dizendo: fica tranquilo, São Vicente tem problema, mas na tua casa Deus está dizendo: eu tenho propósito. Não, você não acreditou. Eu vou mais fundo. Ei. Enquanto neste México 70 está cheio de problema por aí, Deus está apontando o dedo para você e está dizendo: deixa o México 70 cheio de problema, na tua vida eu já coloquei um propósito. Eu vou mais fundo porque só a irmã acreditou. Jesus chegou para te dizer: enquanto o diabo diz que tua vida só tem problema, Deus chegou para te dizer: estou colocando um propósito no meio deste problema. Sabe o que eu vim te dizer? Avisa para este caluniador que deixa ele fazer problema no teu ouvido. Deus olhou para você e diz: a calúnia não vai matar teu propósito, a fofoca não vai matar teu propósito. Se tem alguém que acredita nisso aqui, libera o glória, porque Deus quer te dar propósito hoje. Propósito. Deus nunca simplesmente deixa o problema interferir o propósito na nossa vida. Noé era alguém que estava cheio de problema, e mesmo com problema na vida, Deus olha para Noé e diz: Noé, pecado entrou, mas tu foi justo. Olha para o crente que estiver do seu lado e diga: e aí, meu irmão, o problema fala mais alto que teu propósito? Não, você não acreditou, então vou pregar e vou descer um nível. E aí, meu irmão, o problema fala mais alto que teu propósito? Se o pastor não te der oportunidade, você vai sair da igreja ou vai permanecer com teu propósito? Tá difícil o pré da glória, mas vou pregar do mesmo jeito. E aí, meu irmão, se simplesmente ninguém bater na tua porta para falar que está contigo, você vai continuar na igreja ou vai sair porque ninguém bate na tua porta? O problema está falando mais alto que o propósito. Vou mais fundo. E aí, meu irmão, só porque não é honrado, não foi ungido, vai sair da igreja porque o problema está falando mais alto que o propósito, ou vai permanecer na igreja? Eu vou mais fundo. Ei. E aí, meu irmão, se você vem para a igreja e a tua mulher fica em casa, vai ficar em casa com a tua mulher por causa do problema, ou vai deixar ela e vai vir atrás do propósito? Deus está te dizendo: não deixa o teu problema atrapalhar o teu propósito. A gente tem um sério problema de deixar o nosso problema atrapalhar o nosso propósito. Sério problema. Ah, Jonathan, eu tenho um propósito, sabe? Mas quando eu prego, falam que minha voz não é bonita. Ah, não quero cantar mais não. Ah, Jonathan, eu tenho um propósito, sabe? Mas toda vez que eu prego, sempre tem alguém que não gosta da minha mensagem. Ah, não vou pregar mais não. Ah, Jonathan, eu tenho um problema, eu tenho um propósito, sabe? Mas toda vez que eu tento fazer alguma coisa, alguém se levanta para falar de mal de mim. Eu não quero mais não. Eu estou te dizendo: ei, toma vergonha na cara e não deixa teu problema atrapalhar o teu propósito, minha filha.